Bom dia a todos. Uma honra estar aqui, poder participar do 10º Seminário de Regulação e Concorrência do IBRAC, ainda mais com um painel, com um tema tão interessante, com painelistas tão brilhantes, como a gente tem aqui hoje. É muito legal poder fazer parte e moderar esse painel. O nosso tema aqui hoje é melhores práticas, como implementar, um tema super interessante, super relevante, porque a gente sabe que uma boa regulação ela traz diversos benefícios para a economia, para a sociedade como um todo, desde garantir prestação de serviços públicos de uma forma eficiente, com qualidade, até garantir segurança jurídica para os administrados, aumentando aí investimentos, e até promovendo ou emulando um ambiente competitivo em setores onde, eventualmente, a concorrência não é tão possível. E nosso objetivo aqui hoje, acho que vai ser discutir um pouco como implementar melhores práticas para se garantir esses objetivos, ter uma regulação sólida, uma boa regulação, com boas práticas. Eu vou apresentar aqui nossos painelistas, acho que nem precisam de apresentação, mas formalmente apresentar todos. A gente tem a professora Patrícia Valente, advogada, especializada em infraestrutura, professora de Direito Público e Regulação do INSPER, pesquisadora do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, doutora e mestre pela Faculdade de Direito da USP, e pela London School of Economics. Nós temos também o professor Márcio Aranha, professor doutor de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e doutor e mestre também pela Universidade de Brasília, pela UNB. E também temos o Carlos Ragazzo, consultor em questões antitruste, regulação e direito empresarial, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, doutor pela UERJ, mestre em Trade Regulation and Competition Policy pela NYU. Acho que a gente vai fazer um formato aqui de perguntas, tentar deixar o mais dinâmico possível e já colocar aqui para todos que estão nos assistindo, a quem nós agradecemos muito pela audiência. Caso tenha alguma pergunta, tem um link para Q&A, fiquem à vontade para mandar eventualmente perguntas que possam ter para os painelistas, que a gente introduz aqui para eles no debate. Mas eu vou começar, usando aí a premissa de moderador, vou começar fazendo uma pergunta para a Patrícia. Acho que, Patrícia, para a gente começar a nossa discussão, a gente viu recentemente uma publicação do QualiReg, né, que traz uma coletânea aí de experiências e pesquisas, inclusive com dados empíricos, pesquisas empíricas muito interessantes, aplicadas em regulação, sobre construção da capacidade institucional das entidades reguladoras no Brasil. É um documento muito bacana, acho que todos devem ter tido a oportunidade de ver, que atuam com regulação. Quem não teve, é algo um documento muito bem feito, muito preparado, muito sólido. E aí ele toca em temas que vão desde questões que podem parecer eventualmente para algum leigo, podem parecer não tão relevantes, mas lendo é muito legal ver o quanto que impacta, que é desde da utilização de uma linguagem simples para construir a regulamentação, criando normas claras, até participação social efetiva, formatos e métodos de avaliação de impacto regulatório e de resultado regulatório. Então, eu queria te convidar para começar o painel contando um pouco desse estudo, quais foram os principais achados, quais foram as principais conclusões, e de como tem sido a política regulatória no Brasil. Em primeiro lugar, boa tarde, bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Henrico e também do Matheus. É sempre muito bom voltar ao IBRAC, colaborar com o IBRAC, que tem sido uma fonte de pesquisa, fonte de discussão muito interessante, muito importante também para os temas regulatórios. E não só concorrenciais, né? Então, acho que cada vez mais esse destaque tem sido colocado para o IBRAC, e eu, particularmente, uso com frequência levantamentos, reflexões, pesquisas que o IBRAC fez e está fazendo. Sua pergunta, e também queria dizer que é um prazer estar com o Carlos Ragazzo e com o Márcio Iorio, mais uma vez, em colaboração com eles, debatendo, discutindo aqui temas relevantíssimos. Indo para a sua pergunta, aproveitando aqui a dinamicidade do painel,
fico contente desse destaque em relação ao livro de boas práticas regulatórias do QualiReg. Vou primeiro falar um pouquinho sobre o QualiReg, porque não sei se todo mundo conhece, mas é uma iniciativa da CGU, então, de um órgão de controle interno da Administração Pública Federal, com duas agências da ONU, o PNUD e o NOPS, que tem como propósito, neste momento, né, a gente já teve pelo menos duas fases, mas neste momento, difundir, disseminar boas práticas regulatórias em toda a administração pública e com foco agora, neste momento, com a administração pública federal, bastante ampla. E, e a gente tem diversas iniciativas. E é interessante que o livro, ele culmina no encerramento da fase anterior, em que era uma fase em que o QualiReg estava restrito às agências reguladoras, e aí agências reguladoras federais, estaduais e municipais, participantes, tinha um critério ali de participação relacionado à infraestrutura. Então, hoje em dia também o programa tem uma amplitude maior do que infraestrutura, mas sim regulação. Mas, de qualquer forma, essa publicação ela foi toda desenhada a partir de alguns pilares importantes, que aí refletem também pilares do QualiReg e de qualidade regulatória, na minha opinião. Primeiro, em 2018, o QualiReg desenvolveu uma ferramenta para avaliar, para analisar ou diagnosticar, se a gente quiser um termo melhor, a qualidade da regulação nessas agências. Então, o índice de capacidade para regulação, capacidade institucional para regulação, o ICIR, e ele foi utilizado, né, ele foi aplicado pela CGU com apoio tanto do NOPS quanto do PNUD, para tirar uma grande fotografia de como as agências participantes do programa elas estavam naquele momento. E a ideia é, inclusive, refazer essa aplicação. Uma das agências apenas foi submetida a essa segunda aplicação, com um resultado bastante expressivo, muito positivo. E o IC, ele tem 8 dimensões, que são as dimensões que refletem, de alguma forma, a estrutura do livro. Então, são dimensões que tratam, no caso das agências, de autonomia, autonomia decisória, autonomia administrativa financeira, trata também de participação social, de gestão de riscos, regulação contratual. Então, indo para cada um desses pontos específicos que são relevantes, que são medidos pelo ICI, nós estruturamos o livro. Então, esse é um pilar, né, o pilar que é a referência ao índice, que hoje em dia é o único índice que a gente tem que mede a qualidade da regulação brasileira. A gente tem índices internacionais que medem, mas medem também numa perspectiva maior do que esses parâmetros do ICI. Atualmente, o ICI, acho que vale a pena uma atualização também em relação a isso, ele está indo uma cooperação técnica entre CGU e MDIC para o PROREG, no âmbito da Estratégia Nacional de Boas Práticas Regulatórias, que o MDIC, que o PROREG está fazendo a gestão, e subsecretaria ali do MDIC, e em breve vai ser lançada essa Estratégia Nacional de Boas Práticas Regulatórias. E o ICIR, ele está sendo adaptado neste momento para ser um índice não só das agências, mas de todos os reguladores, sobretudo federais, e para mensurar também o cumprimento das metas da própria Estratégia Nacional de Boas Práticas. Então, ele tem sido bastante importante desde 2018 para cá. Então, além de ter esse espelhamento em relação ao ICIR, que foi um grande norte importante, nosso objetivo foi também aproveitar da experiência das agências reguladoras. E, e existe uma disparidade, uma falta de uniformidade muito grande das agências entre si. Então, de fato, as agências federais sempre tiveram mais envolvimento com o tema, mais investimento também. É, Outros programas federais, inclusive, incentivaram bastante, e elas fizeram um bom trabalho nos últimos anos de aprimoramento, pelo menos de adoção de algumas ferramentas de boas práticas. A gente teve depois a lei das agências reguladoras, que tornou isso obrigatório para elas, e as agências infranacionais. As agências infranacionais já vêm num contexto completamente diferente,
muitas delas não gozam das mesmas blindagens no nível legislativo contra influências políticas. Além disso, também não tem, muitas vezes, próprio institucionalmente, um aparato capaz de fazer com que cumpram ali algumas recomendações de boas práticas que estão dentro do IC. Então, a gente viu que era importante ter essa rede, só que, de outra forma, muitas agências também já tinham evoluído em outros temas. Então, mesmo quando não era uma exigência legal, por necessidade e por orientação da alta direção, da alta gestão da agência e também, muitas vezes, da própria alta gestão política mesmo do estado, do município em que elas se localizavam. Então, a gente tem experiências que são relatadas no livro. O objetivo do livro eram fazer textos curtos, curtíssimos, né, no máximo de 5, 7 páginas, com uma linguagem bastante acessível. A gente trata, de fato, de temas de linguagem para trazer a ideia de que a experiência, por exemplo, da Ana, nesse sentido, a experiência do Mato Grosso do Sul com gestão de estoque regulatório. Então, a gente traz experiências de agências federais, agências infranacionais. Também tivemos como proposta, e aí algo bastante interessante, unir o mundo dos reguladores e o mundo acadêmico. Então, a gente trouxe, convidamos alguns pesquisadores para escrever e contar um pouco da sua pesquisa aplicada em regulação. Então, a gente não teve nenhum texto teórico, mas textos aplicados em regulação. Muito interessantes. A maioria dos textos, inclusive, ou são sínteses de relatórios de pesquisa empírica ou de mestrado, doutorado desses pesquisadores. Então, é muito interessante. Também com o mesmo tipo de linguagem, inclusive passou por uma revisão bastante criteriosa nossa em relação a isso. E a ideia, discutindo, inclusive, em relação ao próprio título do documento, é que não fosse manual, a gente não está indicando qual que é a melhor prática, mas a gente acredita que existem ali alguns exemplos de práticas possíveis para que cada agência reguladora, cada regulador agora, né, não só agências, cada regulador possa escolher aquela que melhor é conveniente, melhor se adequa à sua realidade. Então, um exemplo disso, já terminando aqui a minha fala, é com relação à própria autonomia financeira. Então, a gente tem até, pode-se dizer, opiniões que podem até ser divergentes no livro, que ilustram caminhos diferentes que as agências podem adotar. Bem nesse sentido de dar a própria autonomia decisória para o regulador. E a gente entende que é um documento que não só ajuda aos reguladores, mas também aos operadores do direito. Aos operadores do mundo regulatório, não só do direito, mas economia. Tem um artigo da parte de reequilíbrio econômico-financeiro muito interessante também, que sintetiza diversas discussões. Obrigado, Patrícia. Acho que é muito interessante, inclusive, um ponto que você tocou, que é justamente isso aqui não é um manual, não é uma receita de bolo, até porque tem muita variedade. Então, dependendo de se, primeiro, se a agência for nacional, se for infranacional, depender de qual setor. Então, é interessante essa premissa do documento de não tentar ser uma resposta one size fits all, talvez, mas mostrar a experiência e, eventualmente, servir de inspiração para os reguladores, avaliando a própria realidade, partir aí para uma boa prática regulatória. Muito bom. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Márcio agora. Márcio, acho que um tema muito relevante, considerando a experiência brasileira, talvez seja relacionamento interinstitucional entre agências, né? Relacionamento entre agências reguladoras distintas. Um exemplo que, eventualmente, acho que não pega exatamente uma agência reguladora, per se, mas a gente teve um conflito de competências, acho que prejudicial no passado, entre CAD e Banco Central, que foi inaugurado lá pelo aquele famoso parecer da AGU, destacando lá a competência do Banco Central para questões concorrenciais no sistema financeiro nacional, e teve um imbróglio judicial que se arrastou por muitos anos, até que foi decidido e as autoridades chegaram ali em um acordo de cooperação. Eu acho que tem muitos bons exemplos e frutos desse acordo, porque eu acho que é um setor que o CAD e o Banco Central têm atuado de forma muito efetiva ao longo do tempo.
Mas considerando aí, enfim, dinamicidade da economia, eventualmente um segmento pode estar sob a competência de duas agências. Acho que a gente viu exemplos recentes desses diálogos, tanto para o bem quanto para o mal. A pergunta que eu queria te fazer, depois dessa longa introdução, é, com o objetivo de garantir melhores práticas, como que deveria ser o diálogo institucional entre as agências? Sobretudo quando se tem uma matéria, um setor que pode cair aí na competência de mais de um órgão. Bom, muito bem. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É uma gentileza, né, enorme e um privilégio estar aqui presente com pessoas amigas, Patrícia, Carlos Ragazzo, Matheus Piva, obrigado pelo convite, e o nosso moderador, né, o Henrico Romaniello. Bom, esse é um tema, é um problema sério, e ainda mais sérias são as consequências desse problema, né? E a pior consequência dele é a institucionalização de uma verdadeira competição por regulação e não num sentido produtivo e pensado, já inclusive proposto por um autor dos luminares da premiadíssima teoria da escolha pública. Vários prêmios Nobel foram dados a ela. Eu falo do William Niskanen, na sua proposta de public choice aplicada ao ambiente burocrático, mas bem num sentido bem brasileiro mesmo, de caos regulatório. E a solução do problema envolve muito mais do que remédios a posteriori. Ela envolve um bom desenho regulatório e, portanto, ela envolve soluções a priori. Quando se fala da. Existe uma teoria chamada teoria da regulação inteligente, proposta por Cunningham, que trabalha com a combinação sinérgica de instrumentos regulatórios em um molde responsivo e ela é naturalmente contrária, ela abomina o acúmulo de competências regulatórias sobre o mesmo tema. E não por acaso esse autor é um autor dedicado à discussão de questões regulatórias no meio ambiente, que é um espaço bem conhecido por atuação concomitante de diversos reguladores, muitas vezes até atuações contraditórias. E essa constatação ela é reforçada por medidas de reformas regulatórias das últimas décadas, voltadas à unificação de competências regulatórias em poucos reguladores e também de estudos sobre estratégias regulatórias que privilegiam a racionalização da capacidade institucional. Foi bem citado pela Patrícia, né, que é, a questão do, do, dos indicadores, né, de capacidade institucional regulatória. O Brasil está bem avançado nisso, exatamente graças à CGU, né, mas é, essa racionalização de capacidade institucional estatal em reunir competências regulatórias em poucas agências é uma das constantes em reformas regulatórias recentes em outros países, né? Não tão recentes em vários países, mas recentes em alguns deles, né? Um dos exemplos é a regulação de redes na Alemanha, né? O Bundesnetzagentur reúne diversas competências regulatórias sobre redes e de diversos tipos, e a própria Ofcom inglesa, né, na área de telecomunicações e radiodifusão, e agora avançando sobre o ambiente digital. Então, o estrago no Brasil ele já é um estrago concretizado, né? Um modelo como o Brasil, que beira a insanidade no que se refere aos excessos de burocracia, a mitigação a posteriori é possível, né? Ausente que é a vontade política por racionalização da capacidade institucional do Estado e envolve a coordenação de iniciativas. A solução que tem sido apontada sobre coordenação de iniciativas, ela mira em conselhos ou em uma das estruturas estatais regulatórias absorver as competências de coordenação. Normalmente, essa estrutura estatal regulatória é a que detém o maior orçamento, o maior pessoal e história institucional, para que essa atuação concomitante de atores estatais regulatórios possa ter uma atuação convergente. Então, nesse sentido, o desenho regulatório de governança nodal ele seria um modelo bem-vindo, desde que muito bem estruturado, para que não se recaia, evidentemente, no mesmo problema de competição
por mais regulação. E regulação nodal significa basicamente aplicar a lógica dos nós de redes de atuação estatal ao, à própria coordenação das agências, né, e das estruturas regulatórias, que não são só agências, mas também estruturas ministeriais que se reproduzem pela nossa administração pública. Então, uma, uma solução definitiva nós não temos, mas nós temos esses caminhos de organização institucional que, inclusive, têm sido experimentados tanto no âmbito da AGU propostos, né, em reformas de organização da AGU para ajudar nessa coordenação de estruturas regulatórias. Muito bom, obrigado, Márcio. Eu acho que, inclusive, o projeto de lei de inteligência artificial, eles criam ali um sistema de governança, né, que você tem ali algumas entidades que eles estão estabelecendo para tratar desse tema, que eu acho que é muito horizontal, como você colocou, toca em vários possíveis setores. Você tem ali tanto o CAD como agências reguladoras, até entidades de autorregulação participando desse grande sistema de governança. Muito interessante. Obrigado. Passando então para o Ragazzo, acho que, considerando o tema do seminário de regulação e concorrência, eu queria saber, Ragazzo, queria ouvir um pouquinho de você. Acho que não podia deixar de lado uma pergunta sobre aspectos concorrenciais. E aí, quando a gente pensa em boas práticas, quais mecanismos as autoridades deveriam considerar para se ter em mente também questões concorrenciais? Quer dizer, não criar um ambiente anticompetitivo, não criar regras que possam eventualmente fechar o mercado. Obrigado, Henrique. Bom, mandando aquele salve inicial para você e para o Matheus. Bom ver vocês. Também para os meus colegas de painel, né, Marciório, desde a época da UNB, lá atrás, Patrícia, fazendo um trabalho super interessante no INSPER. Bom, eu acho que e você faz isso de propósito, você sempre me coloca em painéis juntos nossos para a gente falar sobre o sistema financeiro, e para mostrar assim, um lado diferente dessas dinâmicas de regulação. Mas dando um passinho para trás, o pessoal até que está ouvindo a gente teve várias mudanças institucionais ao longo dos anos nas agências para poder ter divisões específicas sobre defesa da concorrência, né? Você tem na Anatel, você tem na ANP, e você tem até mais recentemente no próprio Banco Central, né? Então, esse lado institucional, em alguma medida, ele está sendo criado, desenvolvido, implementado, aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas tem um outro lado que é importante a gente falar, e a gente tem um experimento no Brasil bem peculiar sobre isso, que é o de instrumento regulatório, né? Então, você tem um instrumento regulatório que é bastante específico, né, quando a gente vai falar do que tem acontecido, que são as investigações de mercado, os market studies, né? Quando a gente olha o processo de Open Banking no Brasil, ele não surgiu no market study clássico, né, como instrumento regulatório, mas sim de um processo mais estruturado de discussão regulatória surgido do Banco Central. Mas não foi assim em outros lugares do mundo, né? Se você olha, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, foi o CAD de lá, uma versão do CAD de lá, que via um market study, que desenvolveu o projeto de Open Banking. Então, eles fizeram uma análise, e o que é interessante, tem várias, para a gente falar de práticas regulatórias, né? Tem vários elementos desse instrumento regulatório que eles são muito interessantes. Primeiro, um prazo definido para você começar e você terminar. Você tem 18 meses, né, para você poder fazer todo o ciclo. A necessidade de você delimitar o estudo, identificar as falhas regulatórias e, a partir dessas falhas regulatórias, entrar em contato com o setor público envolvido, né, e o privado que vai ser afetado ou que potencialmente pode ser afetado. Tem todo um ciclo de transparência dentro desse processo, né? Então você sabe o que está acontecendo, como está acontecendo, de que maneira está acontecendo. Então ficou muito claro no modelo europeu, no modelo, na verdade, né, inglês, que você tinha um problema de monopólio informacional. As empresas, os grandes bancos, eram 9 bancos na Inglaterra, que eles tinham um acesso diferenciado a essas informações, e você tinha uma baixa
taxa de mudança, né? Algo em torno de 3 a 4% dos clientes mudavam anualmente, e eles consideraram esse 3 a 4% baixo. Então, identificando o problema regulatório, começando a discutir isso com o setor dentro de um prazo de 18 meses, eles têm uma prerrogativa que não necessariamente você tem no Brasil, porque o CAD faz market studies, né? A gente também tem isso. Mas lá ele pode derivar desse market study um remédio regulatório, né? E pedir o acompanhamento e monitoramento desse remédio regulatório. É quase como se fosse uma medida de enforcement adicional, né? Que hoje no Brasil a gente não teria que discutir se tem ou não tem possibilidade jurídica disso, mas não existe nesse formato do jeito que ele foi desenhado na Inglaterra. Só que esse market study, ele não necessariamente é algo exclusivo de uma autoridade de defesa da concorrência, né? A própria dinâmica do Open Banking aqui no Brasil, que foi feito todo pelo Banco Central, mostra que você pode ter um instrumento regulatório bastante similar, com resultados bastante similares, feitos por órgãos totalmente diferentes, um pelo regulatório e o outro pelo concorrencial. E para completar a confusão, e que torna mais interessante como a gente consegue enxergar que a situação é mais do instrumento do que efetivamente da autoridade em si, um caminho de Open Banking também surgiu a partir do órgão de proteção de dados australiano. Então você tem o mesmo instrumento regulatório, e obviamente cada qual com peculiaridades, né? Todos eles são diferentes, mas tentando chegar no mesmo objetivo em grande medida concorrencial, sendo feito por órgãos totalmente diferentes. Então é bem interessante a gente começar a discutir os instrumentos regulatórios e não só essa divisão disciplinar que a gente coloca às vezes, né? Concorrencial versus não concorrencial. Embora deixar aqui naturalmente uma CI da vida, naturalmente um CAD, vão ter vantagens comparativas muito grandes quando você vai desenhar esse instrumento regulatório. Seria não seria razoável dizer o contrário, mas o ponto é que às vezes isso pode não estar dentro do pipeline de discussão do órgão, e isso pode surgir de outro órgão e de outra maneira. Então, a gente imaginar que essas discussões regulatórias é bem importante entender qual é o papel do instrumento, quais são as características do instrumento, e eu acho que o prazo limitado e a capacidade de você envolver todo o setor, e ele não é um envolvimento de todo o setor como a gente vê em consultas públicas, ele não é mais aberto, ele lembra mais um modelo de investigação que a gente vê do CAD, né, onde você tem idas e vindas de ofícios, né? É uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está imaginando assim num formato de discussão mais clássica, né? Ele tem uma interação maior, ele tem diálogo, né? Ele tem uma troca que é mais comum no concorrencial e menos comum em processos regulatórios normativos mais clássicos. Mas, assim, o interessante disso é essa dinâmica ter saído de diferentes órgãos chegando no mesmo resultado. E a flexibilidade do próprio instrumento regulatório. O Open Banking quer dizer uma coisa no Brasil, na Inglaterra e na Austrália, e ele quer dizer outra coisa totalmente diferente na Ásia. Então, os objetivos regulatórios, inclusive, embora você chame o instrumento da mesma coisa e você envolva compartilhamento de informações, eles têm objetivos mediatos e imediatos diferentes, né? Você está falando no Brasil uma ideia de você quebrar o monopólio informacional e você viabilizar a oferta de leads. A gente já está vendo o Open Banking, todo mundo que abre o seu aplicativo de banco já vê lá uma opção de Open Banking, e a aplicação mais clássica que todo mundo enxerga de agrupamento de contas, né, para a gente poder enxergar claramente assim todos os nossos investimentos estrangeiros consolidados num lugar só, e em contrapartida o banco tem interesse em fazer isso para poder te ofertar novas propostas com o que fazer com aquele dinheiro ou algum tipo de produto financeiro que ele entende que seria cabível para o seu perfil. Mas a gente acho que são mensagens interessantes, né? Você tem instrumentos regulatórios que têm características semelhantes, feitos por órgãos diferentes, com resultados regulatórios parecidos e com alto grau de flexibilidade, porque depende do problema regulatório original que você identifica. Então, assim, Brasil, Austrália, Reino Unido, mais parecidos, né? Mesmo instrumento, objetivo regulatório diferente, porque a falha regulatória identificada originalmente, Singapura, por exemplo, tem um modelo de Open Banking diferente, porque o problema não é necessariamente o monopólio do informacional. O problema tem a ver mais com baixa escala para você conseguir atrair desenvolvedores para poder buscar mais inovação. Então, problemas diferentes, soluções diferentes, instrumento regulatório parecido. Então, essa é uma prática interessante, assim, um grau de sofisticação bem complexo e vale a pena o estudo.
Você falando, eu lembrei, também puxando a sardinha aqui para o nosso lado, ficando no. Já é a segunda, já é a terceira vez que a gente vai falar do mercado financeiro de meio de pagamento, mas você falando, lembrei também de algo parecido, talvez, com o que você tenha proposto, ainda que não exatamente igual, se eu entendi bem, mas daquele relatório da SDE com o Banco Central e da CEAI, lá no início da década de 2000, salvo meu juízo, que identificou uma série fez um market study ali, viu que a situação estava muito ruim e deu. E o curioso é que me parece que incentivou, deu as bases para atuações tanto do CAD, de enforcement antitrust mesmo, com uma série de investigações com o TCC, que mudaram o landscape do setor, mas também regulatório, legislativo regulatório, né? Você deu a partir da promulgação da lei de meio de pagamento, com uma série de regulamentação do Banco Central para tentar promover a abertura desse mercado. Então, acho que tem pelo menos esse exemplo um pouco mais antigo de algo que parece semelhante ao que você. E também nesse mercado a gente teve aquele estudo, acho que foi conduzido pela Câmara, supermercado encomendado pela Câmara, que também deu, acho que um pouco menos de efetividade, talvez, mas também deu aso à publicação do caderno pelo CARE sobre o setor, ao início de algumas investigações para avaliar a verticalização excessiva no mercado de meios de pagamento. Algo, me parece que é algo mais ou menos assim que você propôs, mas também talvez com uma atuação mais diálogo entre o CAD e os agentes econômicos envolvidos para tentar identificar alguns problemas. Eu acho que tem o grau de complexificação que alguns setores podem ter, eles pedem soluções que não sejam só no modelo enforcement que a gente tem hoje em dia. E às vezes você tem uma agência reguladora envolvida que pode te ajudar no processo, às vezes você não tem. Na época, até na discussão de pagamentos, existia dúvida, né, de competência e jurisdição do próprio Banco Central. Foi uma questão que veio depois, né? Então, assim, isso serviu muito para as discussões digitais na Europa e na Austrália também, né, que criaram divisões específicas, né, dentro dos órgãos de defesa da concorrência também para poder começar a fazer um enforcement e uma regulação mais específica sobre isso. Então, acho que tem às vezes os problemas ficam tão complexos, né, que você precisa ter um instrumento regulatório que te dê mais flexibilidade para você buscar soluções. Esse modelo que você está lembrando, a gente fala sempre, né, quando a gente vai discutir o fim da exclusividade do mercado de pagamentos, ele foi espontâneo, né? Ele não foi estrutural. Eu acho que o que é interessante que você está vendo em vários lugares do mundo agora é que ele está saindo do espontâneo e ele está indo para o estrutural. Você começa a ter os market studies virando um instrumento regulatório de autoridade de defesa da concorrência e algo bem similar sendo utilizado por outros órgãos regulatórios também, onde você tem market studies que vão pedir soluções pró-concorrência, né? Você começa a ver esse grau de estruturação criando esse instrumento regulatório. Como a gente tem análise de impacto regulatório, né, e questões concorrenciais são parte dessa análise, você começa a ter um específico sobre questões concorrenciais que derivam o market study. E muito provavelmente ele vai se sofisticar, porque ele tem um formato de investigação, ele é muito parecido com o que a gente vê no modelo de enforcement, mas ele é setorial, ele não é específico daquela determinada empresa. Muito bom. Maravilha, Ragazzo, obrigado. Voltando então um pouco aqui, acho que a gente passou bastante relação entre regulação e concorrência, inclusive com sugestões aí de mais atuação. Mas passando para a Patrícia, voltando para a Patrícia, na verdade, Patrícia, queria ouvir um pouco sobre órgão de controle e de supervisão na avaliação de políticas regulatórias. Qual tem sido o papel desses órgãos? E considerando aqui nosso debate, que é como melhorar as práticas, há espaço para aperfeiçoamento, seja na atuação dos órgãos de controle, seja do lado das agências que eventualmente são submetidas a uma supervisão, análise desses órgãos. Henrique, vou tomar a liberdade aqui de fazer só um comentário em relação à fala do Ragazzo. Eu não sei, Ragazzo,
ouvindo você falar, me lembrei aqui das discussões que a gente tem mais na parte regulatória sobre sandbox regulatórios, que aqui no Brasil, né, em razão da lei das startups, do marco legal das startups, acabou vindo com um, um enquadramento um pouco restritivo, que existe uma norma e a norma é suspensa para determinados agentes econômicos. Só que seria possível fazer um caminho diferente também, né? De você pensar numa norma, pensar nem norma, né? Numa regulação sem necessariamente ser para todo mundo. Então, experimentar. E aí, a Anvisa tem discutido internamente isso, é, inclusive do ponto de vista jurídico, se é possível ter uma intervenção regulatória que seja específica para um agente num modelo experimental. Então, o que eles estão chamando de regulação experimental. Eu não sei se é exatamente isso que você está falando, ou se isso conversa com esse instrumento de market studies, mas me pareceu caminhar numa mesma direção no sentido de experimentação mesmo, né? Eu achei interessante. Até que eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho depois sobre isso, se o Henrique me permite. É, com relação Certeza. a, Acho com ótimo. relação, se quiser falar, Ragazzo, fique à vontade. Vamos bagunçar o negócio? Vamos bagunçar, não tem problema não. Essa é a É, ideia, doutor. Pela dinamicidade, eu adorei, não, eu, Patrícia. sim, eu vivo pela bagunça, né? Então, sem problema. Eu acho que o sandbox ele é um cenário complementar, é isso que eu estou falando, porque eu já vi em vários cenários regulatórios você falar em regulações assimétricas, né? Então você cria, até o próprio setor financeiro é muito interessante para isso. Você tem ônus regulatórios mais baixos para riscos regulatórios menos significativos, né? Você vê a própria regulação de sociedades de crédito, né, serem menores, requisitos menores de entrada para você viabilizar a entrada, promover competição e depois sair. O legal do sandbox é que ele consegue trazer essa flexibilidade, né, entre o que tem ou não tem risco regulatório e talvez experimentar dentro a ideia, né, do paquinho de areia, né, para você depois conseguir exponencializar. O market study, ele vem num buraco que vem no seguinte: se eu resolvesse, por exemplo, condenar uma instituição financeira a abrir as informações dela, eu ia gerar uma assimetria regulatória. É o contrário, né? Eu geraria uma assimetria regulatória que seria uma desvantagem para ela, ao passo que as outras empresas que não estão envolvidas nesse procedimento não teriam essa mesma dificuldade. Então, como o problema é comum a todos, você dá um tratamento diferenciado do que é o enforcement, que em geral ele é focado, às vezes ele é muito individualizado, para você resolver o problema regulatório de uma tacada só. Eu acho que o sandbox, as duas coisas estão indo na mesma direção, só que de caminhos opostos. Diferentes. Bacana, muito bom. E aí, voltando aqui, né, a pergunta do Henrico. É, vamos lá, órgãos de controle. Órgãos de controle de políticas regulatórias, da regulação como um todo. Eu sou suspeita um pouco para falar, porque como coordenadora técnica do Qualireg, eu acabo interagindo bastante com a CGU, que é um órgão de controle interno da administração pública, e o Qualireg ele é estruturado de uma maneira que tanto o PNUD quanto o NOPS a gente tem como função descaracterizar o fato de que a CGU é um órgão de controle. Então, todas as atividades de sensibilização, oficinas, a gente precisa, de atividades de capacitação, a gente precisa mencionar e deixar isso muito claro nas nossas ações, de que não estamos aqui a serviço da CGU, fazendo uma auditoria, muito pelo contrário. Por isso que a CGU aparece no Qualireg como uma entidade, um órgão de controle que não está, não que ela não faça isso, né, mas no âmbito do Qualireg, ela não está preocupada no cumprimento de determinadas obrigações regulatórias por parte dos agentes participantes, vamos dizer assim, né, das entidades e órgãos participantes. Então, é uma perspectiva muito diferente de órgão de controle, né, é uma atuação, uma postura muito diferente. É um órgão de controle que ele está falando, ele diagnostica que existe um problema, o próprio ICIR faz isso, as auditorias regulatórias que a CGU está fazendo
tem um retrato do que se está aplicando, o que se não está aplicando, inclusive da lei das agências, mas ela também está com outra mão estendendo e dizendo é assim que se faz, né? É assim que se pode fazer. Então, a minha experiência pessoal, né, no âmbito do Quali Regra, ela é muito positiva. Por outro lado, a gente sabe que a CGU é um dos órgãos de controle, um órgão de controle interno da administração, mas a gente tem outros órgãos de controle, e os agentes reguladores eles estão submetidos a diversos tipos de controle. Um outro agente que tem se expandido, vamos dizer assim, a sua atuação de controle na temática de regulação é o TCU, a gente não pode dizer diferente. Existe, não, por exemplo, desde regulação, existe um indicador do TCU, que hoje em dia ele está agregado ao indicador de sustentabilidade, entre outros aspectos, o SGOL, que, entre um dos seus componentes, tem ali a mensuração de governança interna. Então, ele também tinha como proposta fazer uma espécie de autoavaliação de cada agente regulador e de todos os entes da administração pública em aspectos específicos de governança. E ele, a partir disso, fazia recomendações, desde coisas do tipo que eram muito positivas, de número de servidores para fazer frente às suas competências na regulação, até aspectos relacionados um pouco mais próximo ao cumprimento de algumas obrigações que a própria lei exige. Isso no âmbito mais assim de olhar externo da regulação. Agora, no dia a dia, na prática, a gente vê muita interferência do TCU é, em acompanhamento de projetos, por exemplo, projetos de infraestrutura, então, em concessões. Então, existe, não é de hoje, existe há alguns anos, uma instrução normativa que já foi reformada, em que há um acompanhamento prévio e durante a concessão. E aí a gente tem que analisar caso a caso. Henrico, não tem uma. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade para entender o fundamento jurídico para isso, mas o fato é que, considerando um dado de realidade, né, existe essa prática por parte do TCU. Eu sou uma crítica que percebo que tem algumas decisões que são positivas, outras que são negativas, por exemplo, no setor de rodovias, é importante mencionar, houve decisões que ajudaram a NTT a aprimorar alguns procedimentos internos. Então, a gente vê hoje a NTT muito mais forte, muito mais fortalecida em alguns procedimentos, e o sucesso de algumas concessões rodoviárias justamente por alguns procedimentos que foram aprimorados, de equilíbrio, de cálculo, de formas de cálculo, que veio de uma discussão técnica. Então, isso é algo importante. Algumas agências que trabalham com rodovia, que não tiveram esse diálogo com o órgão de controle, acabaram sem o benefício, assim, ainda que a gente esteja numa circunstância de medo, sem o benefício de se aprimorar em razão de um eventual controle. Mas, de toda forma, a gente tem uma situação que é uma disputa, né, entre os diversos órgãos de controle e a própria administração, né, central, em saber quem vai olhar para a qualidade da regulação. Então, isso existe lá fora, né, no âmbito europeu, European Scrutiny Board, a gente tem o OIRA nos Estados Unidos, existe recomendações da OCDE, então, recomendações gerais, recomendações para o Brasil. A gente já esteve em momentos específicos da nossa história de maturidade regulatória muito diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, a primeira edição do ProReg, em que, numa transição de gestão, a gente se depara com um programa voltado ao fortalecimento, mas que poderia ter, por exemplo, a introdução de um órgão que vai controlar a atividade das agências recém-criadas, né, na gestão anterior, nas duas gestões anteriores, e com uma grande resistência do partido que então assume, né, então a gente estava numa gestão PSDB que cria as agências, e aí a gestão
Lula 1, antes da criação das agências, o PT era grande oposição, com medidas judiciais, inclusive questionando, e teses jurídicas questionando a constitucionalidade das agências, foi olhado com muita desconfiança essa recomendação. Então, a gente estancou essa discussão por muito tempo, e agora, em que a gente tem todo um trabalho de décadas, né, falando sobre fortalecimento, sobre medidas de boas práticas, criando a musculatura que é fundamental, e aí olhando a regulação e qualidade regulatória para fora das agências reguladoras, então a gente não está falando mais de autonomia, a gente está falando de fato de qualidade do processo decisório. A gente está falando de buscar evidências para, ao final de uma decisão, seja ela de uma agência reguladora, seja ela de um ministério, a gente tem embasamento em evidências. Então, a gente tem que buscar dados, a gente tem que mudar uma cultura para que a gente tenha decisões que sejam mais bem fundamentadas, por exemplo, e que possam, de alguma forma, antecipar impactos, esclarecer, declarar os seus objetivos de forma clara, para que a gente possa, inclusive, fiscalizar no futuro. Não estou querendo dizer com isso que a gente não vai ter decisões políticas, né? Nos ministérios e em âmbitos, inclusive agências, infelizmente ou felizmente, enfim, mas é importante a gente colocar essas caixinhas nesses lugares, né? Então, a decisão foi não utilizar não seguir a recomendação, por exemplo, de um relatório de AIR, que foi bem feita, o processo foi bem feito, isso tem que estar claro, isso tem que estar dito, isso tem que ser comunicado. Eu também não há nada de errado nisso, né? O nosso sistema é, é, permite que a gente faça isso, mas também tem que recair um ônus muito maior para quem vai fazer esse tipo de escolha. Um ônus político, um ônus de fundamentação também. Então, minha visão, Henrique, eu acho que a gente entra aí num cenário que a gente começa a ter que tratar dessas temáticas de órgão de supervisão no Brasil com um olhar muito diferente lá de trás, né? Muito diferente do ProReg 1, e entender quais são as instituições, e eu não acho que seria um órgão de controle a mais adequada para fazer essa avaliação, essa supervisão, né, da qualidade e não da decisão em si. E a gente pode também pensar num trajeto paulatino, gradual, em que a gente primeiro começa a fazer análises e dar um diagnóstico em relação, por exemplo, às AIRs que estão sendo feitas, fazer uma avaliação, mas sem que isso exija um retrabalho por parte do agente regulador. E aí, num outro nível, se isso não tiver um alcance que a gente gostaria, num outro momento, mais para frente, aí sim, a obrigação de refazer aquela análise de impacto. Então, falando especificamente dessa ferramenta, e a gente tem uma experiência, por exemplo, da ANA, da Agência Nacional de Águas, em que eles estão criando um próprio indicador de qualidade de AIR. A AIR é um item, inclusive, uma das dimensões do ICIR, e eles fazem isso internamente na ANA. É muito curioso porque eles tem um procedimento final em que eles encaminham a minuta de relatório de AIR, uma equipe específica de qualidade regulatória que foi sob medida feita, então trouxeram pessoas especializadas de outras agências para compor essa equipe, e a partir do que eles recomendam, a equipe técnica responsável por elaborar a IR implementa isso, né, implementa as recomendações. Só que não é só um trabalho ao final. Neste caso, da ANA, é muito interessante porque eles fazem de forma contínua, informalmente, de forma contínua. Então, é muito vantajoso. Eu não sei o quanto que a gente consegue replicar isso para âmbito federal, para outras agências, outros órgãos, e quem seria o ente mais adequado para assumir essa função. Aí pensando um pouco nos cenários internacionais e nos modelos internacionais que a gente tem. É algo que a gente tem que começar a discutir, na minha opinião. Sensacional, muito bom. Acho que o Márcio tinha levantado a mão. Márcio, você queria fazer algum comentário? Não, só aproveitar a questão do sandbox regulatório.
e dizer o seguinte, que no Brasil, o Brasil é tão avançado que já aplica sandbox regulatório muito antes da sua regulamentação, né? E o faz, às vezes, com certa agressividade, né? Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Direitos dos Consumidores, da Anatel, ele previu já há alguns anos a existência de dois grandes regimes jurídicos, né? Um regime jurídico dos consumidores que tem direitos a diversos aspectos de proteção dos seus direitos, né? E o regime dos que não têm, né? Então, basicamente, o que ele fez foi, sob o ponto de vista de se avançar uma questão concorrencial para ingresso de prestadores de pequeno porte, as PPPs, eles isentaram as PPPs de diversos requisitos desses. E um dos grandes problemas é exatamente isso, é que se faz por uma via transversa, né, o que se propõe pelo sandbox, né? O sandbox é exatamente o mecanismo para que se suspenda determinadas normas, e se possibilite esses testes, né? Quando se faz isso do ponto de vista de uma regulação estável, o que se gera é dois regimes jurídicos. E, pasme-se, né? A partir deste ano, o conjunto dessas PPPs é maior do que, ultrapassou 50, tem mais de 50% dos consumidores brasileiros na área de banda larga. Então, o que aconteceu foi que uma regulamentação feita para aumentar a concorrência retirou a maior parte dos direitos dos consumidores da maior parte dos consumidores brasileiros de um determinado setor. E hoje há um problema sério que a Anatel não consegue voltar atrás nessa posição, porque evidentemente ela considera, né, que a questão de diminuição de requisitos de defesa de consumidor seriam essenciais para a manutenção dessa assimetria concorrencial, né? É só uma contribuição aí sobre essa questão do sandbox que tem sido invertida também no Brasil em alguns setores, né? Muito interessante o paralelo, Márcio, de fato, porque é o que você falou, uma coisa é você ter a regulamentação do sandbox, que normalmente prevê ali a apresentação de projetos específicos, normalmente de inovações ali, para ficar um pouco mais leve o peso regulatório, por um determinado tempo você avalia. Diferente quando você cria um outro regime estável, criando aí dois tipos de regras convivendo. Isso é interessante. E agora, acho que ficando em você, Márcio, tinha uma pergunta aqui também, que acho que vai muito ao longo de todo o painel. Quando a gente está discutindo a regulação, acho que é muito comum a gente focar nas grandes agências, as agências federais, né? Só que existe todo um ecossistema infranacional, ou seja, existem diversas outras agências reguladoras, órgãos reguladores, que não são federais, mas são estaduais, porventura municipais. E aí, como que a gente garante, ou como a gente incentiva a implementação de melhores práticas nessas agências infranacionais? E se tiver alguma experiência, adorei o exemplo da RGC, acho que se tiver outras experiências sobre dignas de nota, seria ótimo. Bom, obrigado. Eu acho que é uma questão complexa. Eu vou recorrer a uma palestra que foi dada há mais de 20 anos atrás. Na época, eu convidei um professor que era então o Dean, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, o Lance Liebman, e ele deu uma palestra no Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, exatamente no momento em que a Anatel estava se firmando, né, com a nova modelagem, e as reformas que aconteceram na segunda metade da década de 90. E a palestra era sobre regulação de telecomunicações. Bem, e o público esperava, né, dessa palestra que validasse, né, que ele validasse a experiência brasileira, que era em alguma medida espelhada na experiência americana. E ele iniciou a palestra dizendo que o maior problema da regulação de telecomunicações nos Estados Unidos era a federação.
Então, não por acaso, quando aconteceram as reformas regulatórias lá nos Estados Unidos, aqui aconteceu em 1997, lá em 1996, né? E essas reformas não eram para fins de estabilizar o modelo regulatório, mas sim para o fim de reunir na competência da União as competências regulatórias, então, sobre telecomunicações que estavam pulverizadas entre os Estados membros da Federação, gerando um verdadeiro caos normativo, né? Então, em que a competência federal em certos setores no Brasil ela existe, nós conseguimos fugir, ao menos parcialmente, desse problema. Mas o pouco que ficou, e é bem pouco, porque a Constituição Federal praticamente outorga poderes messiânicos à União, já gera problemas quase insolúveis, né? O imbróglio que nós temos presenciado hoje, né, no setor de energia e telecomunicações, né, infraestrutura de postes de energia, o uso dessa infraestrutura por serviços cabeados de telecomunicações está no impasse em que houve necessidade até de um decreto presidencial e o resultado do decreto presidencial foi a ANEEL lá, retirar de pauta a discussão, né? Então o efeito foi exatamente o inverso do esperado, né? Então, como não há uma solução simples, eu vou propor uma solução radical, não a mesma que o Lance Liebman propôs há mais de 20 anos atrás, de extinguir a Federação Brasileira, mas uma solução que aplica a regulação em sua integralidade, né? Mais das vezes, os problemas de conflitos entre regulação de posturas urbanas, por exemplo, e de infraestrutura nacional, ele poderia beber de estratégias regulatórias que privilegiassem soluções construídas por combinação entre incentivos extrínsecos e intrínsecos, né? Soluções fáceis de distribuição de competência entre âmbitos nacionais e infranacionais não são suficientes para equacionar o problema, principalmente no Brasil, mesmo com intermediação judicial. A solução para os ajustes federativos, e eu entendo que nem todos os problemas são de ordem federativa, ela advém do devido incentivo financeiro. Caso do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o caso de estruturas que tenham o foco financeiro na União, elas conseguem, né, encaminhar esses conflitos, mas para os outros casos em que não se estiver discutindo o conflito nacional-subnacional, a solução é sempre de uma melhor educação rumo a modelos regulatórios que compensem esses déficits de capacidade institucional naturais de esferas subnacionais. Desculpa, estava procurando aqui o botãozinho do mute. Obrigado, Márcio. Acho que super interessante. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Ragazzo, e aí, muito na linha que ele comentou, eu acho que eu sempre faço essa pergunta para ele em painel, que a gente está junto. Mas falando um pouco, acho que você já falou bastante também, Ragazzo, na primeira pergunta sobre a interseção entre competição e regulação, você falou bastante de experiência internacional. Mas queria voltar em outros, eventualmente, outros exemplos de experiência internacional, visando aí a garantir melhores práticas regulatórias, eventualmente não falando tanto, não entrando tanto em foco, questões concorrenciais. Mas existe aí alguma uma experiência interessante, alguma lição para o Brasil que você queira trazer? Tem uma discussão agora que ela está chegando no Brasil, quer dizer, não está chegando agora no Brasil, ela já existe há algum tempo no Brasil, mas ela está pegando velocidade agora no Brasil. Na primeira pergunta que a gente falou, a gente está falando mais de instrumento regulatório. Acho que agora a gente pode mudar um pouquinho e falar de desenho institucional. Então, mais uma vez falando sobre o setor financeiro de uma maneira mais macro, não só de produtos financeiros, mas também financeiros e correlatos, você tem a discussão do Twin Peaks, né, que é a ideia de você ter uma agregação de funções quebrando por blocos especializados, né? Então você teria uma agência responsável por toda a regulação prudencial para tentar evitar problemas sistêmicos, né? Enfim, e uma outra que é mais focada em processos, né? Em medidas mais de enforcement associadas aí à proteção do consumidor. Então, isso na prática, sim, isso parece uma explosão mental, né? Mas a gente está imaginando que você vai pegar
órgão regulador de previdência, órgão regulador CVM, órgão regulador de seguros, SUSEP, Banco Central. Você vai pegar todas as funções que são prudenciais, você vai colocar num órgão, você vai separar as outras funções de enforcement em outro órgão. Por que essa discussão é interessante, tá? Primeiro que ela já aconteceu, e para o pessoal que está acompanhando a gente, sempre quando eu faço análise de benchmarking, os primeiros lugares que eu olho sempre são Inglaterra e Austrália. Eles têm uma dinâmica de melhora regulatória que não é trivial, e eu acho até que, embora essas discussões tenham até sido antes do Brexit, né, elas, por conta do Brexit, elas também pegaram muita velocidade em termos de eficiência regulatória, não só de instrumento, mas também de design institucional. Essa quebra do prudencial de processos, ela é algo que está sendo estudada hoje no Brasil. A gente está refletindo sobre isso aqui, a gente tem visto declarações recentes nessa direção. E ela tem dois ângulos interessantes para a gente levar em consideração. O primeiro ângulo é o de especialização, né? E o segundo ângulo é de você eliminar conflitos de interesse entre as duas áreas, né? Você focar muito em processos e focar menos na parte de regulação prudencial. Por que isso é importante, tá? E agora, botando um pouquinho de medo nas pessoas. Quando a gente pensa em regulação prudencial, a gente está originalmente, tradicionalmente pensando em riscos associados à alavancagem de crédito, né, em corrida bancária. Só que isso talvez fique mais complexo no futuro, já está, e fique mais complexo no futuro próximo. Quando a gente olha, por exemplo, que o principal problema do setor bancário ainda é a inadimplência, e consequentemente disso você pode ter os riscos associados à corrida derivados de um efeito sistêmico de um default. Hoje os efeitos sistêmicos também podem derivar de questões de cibersegurança. Então você vai começar a ter um maior grau de complexidade e que vai demandar um maior grau de especialização num futuro próximo, que demande você ter mais brain power e mais governmental power direcionado para você tentar resolver ou mitigar os riscos prudenciais e sistêmicos que estão associados. Então, hoje parece uma coisa meio louca você falar, não, né, SUSEP, CVM, né, Previ, tudo isso, né, de alguma maneira, junto com o Banco Central, vão ser redistribuídos e redirecionados, mas isso tem uma lógica de eficiência muito grande e tem vantagens, talvez, para o mundo mais digital e de perfis de riscos diferentes que a gente esteja indo. Isso é um lado da discussão muito interessante. Tem uma outra parte da discussão, também institucional e também derivada do que eu estou vendo lá fora, que é a mudança de matriz de habilidade dos órgãos reguladores. Né? Eu me lembro de ter feito várias discussões na minha época de governo, que lá se vão 10 anos, de que a gente precisava de mais economistas, né? E que concursos para economistas, eu agora mesmo no Banco do Espírito Santo eu faço parte, a gente fez concursos para economistas e para pessoal de tecnologia da informação. Então você começa a ver uma mudança na matriz de competência nos próprios concursos públicos ou nos processos de seleção para trazer pessoas mais associadas à área de tecnologia da informação, não para áreas meio, isso já passou, isso já está superado, mas para partes analíticas e áreas finas. O Banco Central tem uma área de tecnologia da informação muito sofisticada, né? Uma parte muito grande do que a gente tem hoje de arcabouço tecnológico é muito importante para o operacional do Pix, é muito importante para a estrutura do que vai vir o Drex, né? Do que vai ser montado pelo Drex. Então, quando a gente olha novas funções sendo geradas e novos modelos regulatórios sendo gerados, você também começa a ver novos desenhos institucionais sendo montados. Essa discussão do Twin Peaks é uma discussão que vem desde da pós-crise de 2008, né? E acho que deve ter sido início dos anos 2010, 2012, 13, que entrou em funcionamento na Inglaterra. Mas hoje no Brasil essa discussão está começando a pegar um pouco mais de velocidade e ver o que deu certo, o que deu errado nesses modelos regulatórios lá de fora. É interessante para ver como é que isso vai ser incorporado aqui. Dito isso, a sensação que eu tenho é que graus de complexidade, diferentes perfis de desafio, eles vão necessariamente derivar nesses dois eixos. Vai ser um eixo de reformatar instituições, e a gente tem muita dificuldade, a gente adora montar novas instituições. Reestruturar a instituição, redesenhar a instituição, a gente tem dificuldade de fazer isso com carreiras, né?
Imagina com carreiras e instituições, que é o que a gente precisa fazer aqui. Então, tem uma primeira parte de redesenho institucional, tem uma segunda parte de redesenho, reenquadramento da matriz de habilidade dos funcionários. Isso para mim, está acontecendo lá fora e a gente tem um espectro grande para poder trazer as experiências para cá e entender como é que isso vai mudar no curto prazo. Grande parte, talvez, do que a gente ainda não faça é derivada desses dois eixos, de você não ter uma instituição que esteja adequada para endereçar esse novo perfil de risco regulatório, ou porque o pessoal ainda não tem a matriz de habilidade totalmente desenvolvida para essa função. E isso é uma discussão que, como empoderamento governamental é uma coisa muito relevante para você ter um marco regulatório interessante e que entregue, né, o resultado, esses dois eixos eles vão surgir. E eu acho que como essas inovações mais pesadas têm vindo do setor financeiro, acho que também ele também vai começar a empurrar essa discussão também nesses dois aspectos. Muito bom. Obrigado, Ragazzo. Eu acho que, voltando aqui, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, na verdade, sem uma ordem muito definida, mas acho que a gente não seria, na verdade, um seminário falando de regulação e concorrência se a gente não entrasse no tema de mercados digitais. Eu acho que qualquer evento que você vai hoje, 10 painéis, 8 são sobre mercados digitais. E a gente está assistindo, enfim, lá na Europa a gente já tem bastante escrutínio, regulação já colocada em prática, e a gente tem visto um crescente debate sobre esse assunto aqui no Brasil. A gente teve nos últimos meses, talvez, bastante consulta pública sobre isso. A gente teve no Ministério da Fazenda, a gente tem da Anatel, a gente teve no ano passado do CGI, a gente teve bastante coisa sobre o assunto. Tem projeto de lei em tramitação. Então, bastante discussão sobre se e como regular mercados digitais. Eu acho que talvez, considerando tudo que a gente tem discutido aqui sobre melhores práticas e levando em consideração que a gente está falando, tal como foi o primeiro painel do mercado de apostas, que é um mercado que está sendo regulado agora, está no início, a regulamentação está vindo. Eu acho que o digital ainda está num momento anterior, que a gente está debatendo se precisa de uma regulação ou não, e se precisar, como que essa regulação é feita. Considerando o que a gente está discutindo sobre como implementar melhores práticas, acho que a pergunta seria, e acho que sem pedir aqui nenhuma conclusão definitiva, porque eu acho que não tem ainda, mas pelo menos quais perguntas a gente deve fazer com relação a esse caminho? Como que a gente vai percorrer esse caminho? A gente está pelo menos na direção correta na avaliação de vocês? E aí talvez, fique à vontade, talvez começar na ordem contrária, né? A gente começou Patrícia, Márcio, Ragazzo, vamos fazer a volta, Ragazzo, Márcio e Patrícia, se vocês estiverem de acordo. Vamos lá. Até recentemente, por conta de um evento da FGV, a Competition Week, a gente foi num grupo de professores para a Comissão Europeia, para ver um pouco como é que tem sido a experiência do DMA. E não só na Comissão Europeia, mas também a gente conversou com alguns escritórios de advocacia. O que pareceu um pouco claro para mim, tá? E eu estou falando do DMA porque é a experiência talvez mais concreta hoje sendo discutida no Brasil junto com o DSA, né? Não teve uma preocupação específica de você encontrar uma falha de mercado. Então, é uma regulação over-inclusive, né? Ela leva em consideração o perfil, ela faz uma aproximação numérica, seja via faturamento ou seja via número de usuários, e a partir disso ela deriva um problema competitivo meio que per se, e daí obrigações regulatórias. Eu acho que isso vai meio que contra a própria ideia do market study, que a gente estava discutindo há um tempo atrás, que é você identificar a falha regulatória e você derivar dessa falha regulatória qual é o remédio regulatório que você vai encontrar. E eu acho que isso vem dentro de uma pressão muito grande de você aumentar enforcement contra empresas de Big Tech. Eu não acho que dá para você excluir a possibilidade de qualquer intervenção contra plataformas digitais. Eu acho isso não, talvez não seja mais nem esse o momento, né? O se precisamos, talvez o Brasil esteja ainda nessa discussão, mas o resto do mundo já está testando alternativas. O que para mim não está muito claro é se a gente tem o mesmo nível de transparência e de informação sobre as alternativas. Então, por exemplo, quando você vê a situação do DMA, tem outros países que de fato não resolveram esperar fazer um wait and see approach,
E tem países que resolveram regular as relações entre as plataformas e seus usuários, com critérios de entrada, de saída, de transparência, e não questões concorrenciais mais pesadas, como regras de self-preference, por exemplo, ou mesmo de interoperabilidade e de portabilidade. Assim, você tem cenários muito distintos de regulação de plataforma. E eu não sei se a gente tem, hoje em dia, produção mesmo no Brasil que consiga absorver. Até porque esses modelos de regulação menos intervencionistas são asiáticos. Menos intervencionista também é a palavra, talvez, a expressão talvez equivocada, mas focado talvez num objetivo regulatório distinto. Então, acho que uma pergunta interessante é: será que a gente precisa fugir tão fortemente do modelo tradicional nosso que é baseado em falha de mercado? Será que a ideia de fazer uma regulação tão assim, over-inclusive é uma boa ideia? Porque também na conversa que a gente teve lá na Comissão Europeia, não ficou tão claro assim, pelo menos para mim, de que você vai ter processos tão menos complexos a partir do DMA como você tem hoje nos enforcements. Você tem bastante discussão, não é? Talvez os prazos sejam mais curtos por conta de soluções de gestão que estão sendo implementadas. Mas isso aí seria aplicável também para os próprios processos de enforcement, se você pudesse fazer essa alteração nessa direção. Então, é mais uma medida de gestão, menos uma medida de perfil de intervenção que você pode ter. Então, para mim, assim, acho que tem três eixos, sempre pensando em três, de perguntas, né? O primeiro é: será que a gente deve fugir mesmo do nosso modelo tradicional de avaliação de falhas de mercado e falhas regulatórias? Será que isso é um upside muito claro para a gente? Para esse perfil de agente? Será que tem vantagens tão objetivas? O segundo, claro, a segunda pergunta: qual o tipo de efeitos indesejados que você pode ter de importação de legislação com cenários de mercado diferentes? Agentes dominantes lá fora podem ser iguais lá e aqui, mas podem ser que não. E se você desenhar um critério numérico, o critério numérico que a gente tem no projeto de lei original que foi proposto aqui era 70 milhões de reais, se não me engano. Isso é muito baixo. Pega, assim, todo Não é mundo. nem o threshold menor do CAD, né? Não é nem o threshold menor da empresa menor, do faturamento da empresa menor de notificação. Então, assim, errar aí também pode ser um aspecto complexo. E tem um terceiro lado, que é: a gente não tem o mesmo histórico de problemas identificados para poder tomar essa decisão nesse encurtamento de tempo que, em alguma medida, surgiu da União Europeia. Será que não é interessante olhar um pouco essas alternativas e entendê-las com maior vagar? Eu acho até, como o governo fez várias movimentações de busca de informação, né? Acho que mais recente foi até o da Fazenda. Eu acho que ele está se preparando bem para essa discussão. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever sobre o tema, eu tive um certo preconceito de só ver DMA e não ver esses modelos alternativos. Eu comecei a tomar conhecimento desses modelos alternativos quando eu comecei a ir em seminários internacionais e eu vi o pessoal reagindo. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, o DMA ele não é uma best practice. Né? Não é que a gente está discutindo a notificação prévia, como a gente fez no CAD 10 anos atrás. Tipo, 95% dos países já utilizavam. O Brasil estava muito atrasado, tinha peer review atrás de peer review batendo na gente, dizendo por que vocês não fazem dessa maneira. Não é exatamente esse o estágio da discussão que a gente tem com instrumentos regulatórios envolvendo plataformas. Então, se não é exatamente esse o mesmo estágio, assim, esse pedido de reflexão do governo me parece interessante. E porque aí toda essa discussão ela meio que vem antes da discussão de onde essa regulação deve ficar, né? Porque você precisa saber qual é o conteúdo da regulação que você vai utilizar para você saber exatamente quem é que vai ser, que seria a quarta pergunta, né? Quem é que vai ser o órgão responsável por isso? Quem é a entidade reguladora adequada? Honestamente, se você olhar, eu fiz essa pergunta lá para a União Europeia também quando a gente estava lá conversando com eles. Tem ganhos se você tem a atividade de enforcement e você entende concorrência? Claro que tem. Tanto que a escolha lá foi razoavelmente óbvia, né? Você ter um órgão específico. Mas se você está falando de critérios de transparência, de critérios de entrada e saída, será que é o mesmo perfil de escolha? Não sei. Então, eu acho que tem uma discussão
de mérito antes de ter a discussão institucional. Então, a gente está talvez antecipando essas discussões, e eu acho que é interessante antecipar essas discussões porque provoca também a discussão de mérito. Eu acho que elas se retroalimentam. Não é uma coisa negativa. Eu acho que a gente está tentando acelerar esse fluxo de discussão para tentar chegar numa solução que entenda, né, o cenário que a gente tem. Só que lá fora, e aí voltando para a Inglaterra e já encerrando, para a Inglaterra, para a Austrália, outros países do mundo, vários estudos de mercado bem extensos, né, onde você entendeu se de fato tinha barreiras de entrada nesses determinados mercados, quais eram essas barreiras e qual seria o remédio regulatório, criação de estruturas para poder endereçar esse problema de uma maneira mais especializada. Acho que tem etapas que são importantes, e eu não estou dizendo que a gente esteja ultrapassando essas etapas, não. Acho que talvez eu não tenha condição de dizer isso nesse momento. Mas o que eu acho é essas etapas foram importantes para você poder derivar uma solução institucional e regulatória. Excelente. Muito legal. Márcio, eu queria mesma pergunta para você, ponderar. Tá bem. Bom, acho que foi bem colocado pelo Ragazzo, né, as diversos aspectos que são concorrenciais. E o problema da regulação do ambiente digital é que ela extrapola para diversos outros aspectos, né, não concorrenciais, competitivos. E as grandes discussões hoje também estão lidando com isso, como o DSA, né, e as tentativas brasileiras de regulação, elas praticamente transbordam muito, né, dos aspectos de concorrência e ingressam em aspectos de controle de conteúdo, de tratamento tributário, em diversos outros temas. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque na semana que vem, exatamente quinta-feira que vem, acontece a CPR Latam aqui em Brasília e a temática central, evidentemente, é a questão da regulação do ecossistema digital. Para você ter ideia, a abertura ela reúne a secretária de Inovação e Saúde Digital, a Estela Haddad, o João Brandt como representante da Secretaria de Comunicação da Presidência, o presidente da Anatel, o presidente do Centro de Altos Estudos da agência, um representante que é o diretor de políticas de políticas para a América Latina, né, do Meta. E isso tudo demonstra, isso é só a mesa de abertura para iniciar as discussões com os painéis de peer review, né? Mas o que eu vejo, nessas idas e vindas do governo brasileiro, principalmente no parlamento, sobre regulação do ecossistema digital, é que não se reconhece muito a, a diversidade de recortes, né? Uma coisa é o recorte concorrencial, e aí a discussão é bem DMA, né? A outra coisa, e as demais, evidentemente, que o Ragazzo trouxe, né, de outras experiências mundiais. Mas outra coisa é a própria discussão sobre o modelo de negócios das Big Techs, se esse modelo de negócio poderia ter alguma influência nos direitos que estão sendo atingidos, né? Então, há diversos modelos de negócio né, que surgem por aí e que dizem respeito ao tratamento massivo de dados pessoais e que isso pode ser endereçado por uma regulação bem pensada, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: acho que talvez uma boa dica fosse reafirmar a liberdade de expressão no meio digital como um bom começo, porque é isso que está embaraçando, né, toda a discussão de regulação do ecossistema digital, né? O governo não está atuando, dando garantias, né, para a sociedade de que o objetivo não seria o de controle de conteúdo, e com isso a regulação do ecossistema digital, ela que é uma regulação bem-vinda, mas precisa ser bem pensada, ela não pode ser aprimorada porque a sociedade ainda precisa ser tranquilizada de que o objetivo não será o de restringir a liberdade de manifestação de pensamento, né? Então, acho que para além das perguntas colocadas pelo Ragazzo, né, a pergunta fundamental é qual é o objetivo da reforma regulatória, dado o objetivo,
Também, quer dizer, eu já tenho um pouco de desconfiança quanto ao que tem caminhado por aí, que é exatamente o fato de que as leis que estão sendo propostas, os projetos de lei, eles não indicam quem é o regulador. E ao não indicar o regulador, isso traz uma insegurança jurídica enorme, uma insegurança institucional também enorme, e também uma insegurança sobre aquilo que o Ragazzo bem colocou, né? Qual é o objetivo da reforma? Se eu não tenho quem é que será o regulador, eu não tenho claramente como que isso caminhará. Mas, enfim, aproveitando o IBRAC para fazer propaganda do evento de quinta-feira que vem, né, a CPR Latam acontecerá aqui em Brasília, e todos são muito bem-vindos. Virão pesquisadores da América Latina tratar exatamente sobre a questão da regulação do ecossistema digital e os diversos problemas, não só concorrenciais, mas também de outros recortes. Muito bom, obrigado pelo convite, Márcio. Acho que vai ser um evento sensacional. Quem estiver em Brasília e puder acompanhar. Patrícia, acho que com você. Perfeito. Márcio, vai todo mundo, viu? Agora que você está fazendo essa propaganda aqui no evento do IBRAC, vai todo mundo. E se prepare, pode dobrar as expectativas. É, pensando aqui em tudo que foi falado, né, o que eu acho que eu voltaria a um tema que o Ragazzo tocou, e de certa forma o Márcio também, que é pensar em quem é o regulador, né? Eu acho que mais do que como vai ser, né? Uma vez decidido isso, e muitas vezes essas decisões acabam, não, o desgaste das discussões não chega a pensar em como preparar esse regulador. Meu ponto é esse, né? Então vai ter um regulador em algum momento, e o que vai ser feito para preparar esse regulador para assumir essa nova função? Então, a gente vem de uma. Na semana passada teve greve das agências reguladoras federais, dos servidores, e a gente tem uma complexidade posta da sociedade atual, da economia, e da sociedade mesmo, né? A gente precisa de uma regulação nesse sentido, sobre o tema especificamente, mas alguém vai ter que assumir. Então, minha preocupação é se a gente não pensar em como capacitar, em como criar ali uma capacidade institucional e mais servidores mesmo, assim, é claro, né, o que a insuficiência ela está posta em relação a qualquer agência. Eu não estou fazendo uma crítica especificamente à Anatel, que é neste momento a agência mais bem posicionada de alguma forma para assumir essa função, mas é importante pensar no que vai ser aumentado em termos de capacidade dela para ela assumir essa função que é fundamental. Então, se a gente pensar aqui na história recente das agências reguladoras, a gente tem a ANA, que com o marco do saneamento, ela teve as suas competências alargadas. E ela tem assumido muito bem essas competências novas, mas é uma competência nova, embora tivesse, vamos dizer assim, uma sintonia com as competências da política de recursos hídricos. O fato é que exige pessoal, exige tempo, exige conhecimento a ser adquirido. E a Ana está com diversas formas, e ela é a agência que menos sofreu contingenciamento financeiro. E aí, fazendo propaganda também do livro, o artigo do livro que fala isso é do diretor Nazareno. Ele conta, ele relata a experiência dele enquanto servidor da agência, né, técnico da agência, e como que isso foi desde um apoio da alta gestão da agência até a viabilização, que se viabilizou o convencimento do legislativo, dizendo, ó, isso aqui é importante, se você contingenciar essa linha aqui, significa que as barragens vão sofrer e podem haver uma série de consequências práticas muito concretas para a sociedade. Então, meu ponto é, a gente precisa, as discussões, as perguntas colocadas pelo Ragazzo e pelo Márcio são muito importantes, mas eu penso aqui um pouco, usando uma expressão que o Ragazzo usou, que eu achei boa, muito boa, é o desenho institucional. A gente tem que pensar em como acomodar isso. E talvez aproveitar e reorganizar algumas questões relativas, por exemplo, a Ancine poderia, enfim, não vou dar ideia aqui, mas enfim, é, é,
minha preocupação é muito olhar para essa agência, é, não sou a favor de criar novas agências, né? Acho que a gente já tem agência demais, e até a gente está num movimento contrário, eu acho que de concentrar agências, aí até mesmo pensando em transportes, por que não? Então, dar essa capacidade institucional para quem vai assumir essa função. Muito bom, Patrícia, obrigado. A gente está chegando próximo aqui ao final. É terrível ficar entre todo mundo e o almoço, mas só perguntando aqui se alguém tem mais algum questionamento para os panelistas nesses últimos minutos. Acho que se tiverem, podem mandar no Queria só Q&A compartilhar, aqui. o Ragazzo comentou Claro. que ele sempre olha para o Reino Unido e Austrália, eu também, Ragazzo, sempre. Desde a primeira vez, principalmente a Austrália, né, que para mim eu conheci justamente por resultados de pesquisa, eu falei, nossa, não dá para não olhar para a Austrália e Reino Unido, sim, que é no coração, mas por questões outras, mas a Austrália e Reino Unido estão sempre ali nos meus top 10 ali. Muito bom. Eu acho que, então, a gente vai encerrar por aqui, vou liberar todo mundo, acho que a gente acabou bem no tempo aqui do painel, acho que foi excelente, obrigado, Patrícia, Ragazzo, Márcio, acho que foi muito bacana.